Quando dentro de casa você tem que lutar para ter o seu espaço, naquele momento, sem chupeta e babador, né, nasce um conceito que eu levo até hoje, que é o conceito da meritocracia. Não me faz cosquinha, tapinha nas costas. Eu realmente acho que a gente tem que deixar fora da sala o ego, a vaidade e colocar aqui à prova o resultado que a gente traz, né? E o como a gente entrega o resultado. Se concentra na sua lição de casa. Pode ter certeza que o player estratégico, o concorrente, as ações e as alianças que você busca, as mais genuínas e mais promissoras são aquelas que vêm da observação dos outros em relação ao que você faz. E não do que você vende ao mercado, do que você está fazendo. Você tem que fazer a sua lição de casa. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu recebo uma líder visionária que transformou uma empresa tradicional em um dos maiores grupos do varejo especializado do Brasil. Ela é formada em Publicidade e Administração, começou sua jornada aos 16 anos como estagiária da Copenhagen, quando seu pai adquiriu a marca em 1996. Mas o que podia ser apenas uma história de sucessão familiar se transformou em uma das maiores histórias de empreendedorismo do país. Na sua trajetória, ela levou o grupo CRM de um faturamento de 38 milhões para 1,7 bilhões de reais, expandindo de 90 para 1.200 lojas em todo o Brasil. Foi a mente por trás da criação da Brasil Cacau, da Cop Coffee, transformando uma marca em um grupo completo de varejo especializado. Ela foi pioneira ao criar um modelo de e-commerce que fortalece em vez de competir com os franqueados. E em 2023 liderou a maior transação do setor de chocolates da América Latina com a venda do grupo para Nestlé, mantendo-se como CEO em uma estrutura única de autonomia. Mas o que seu currículo não conta é sua disciplina espartana de quem acorda às 4h40 da manhã, faz 2 treinos por dia, visita 200 lojas por ano, mas tudo isso sem abrir mão de um tempo de qualidade e muita conexão com a família. Renata Vick, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Que delícia, Baza, e que introdução, hein? Olha, realmente você fez aí um grande sumário do que foram esses 27 anos de muito chocolate nas veias, e que gostoso poder estar aqui com você e contar um pouquinho da minha história. Que demais. E Rê, deixa eu começar aqui, como eu sempre gosto, aonde a cegonha te entregou. Que tipo de educação você recebeu dos seus pais? Foi uma educação mais rígida, mais liberdade, mais próxima, mais distante? Olha, eu digo que aí nasceu a grande semente, como sempre, né? Nós aqui hoje, como pais, mães, sabemos a importância da educação, da estruturação, dos valores que nos norteiam. E eu tive uma educação muito rígida, né? Você trouxe um pouquinho aí desse viés do espartano, né? Da minha disciplina espartana, e ela é reflexo, sem dúvida nenhuma, da educação que eu tive. Sempre com muito amor, né? Com muita prioridade, senso de doação à família. Sou muito grata ao quanto os meus pais se dedicaram a mim e sempre me mostraram a importância de colocar a família em primeiro lugar. Mas a minha mãe dizia, e hoje eu vejo um valor enorme na mulher forte que eles conseguiram forjar. Ela dizia assim: aqui em casa você não vai encontrar chupeta e babador. E isso para mim até hoje me norteia muito, principalmente num aspecto que eu acho que é fundamental em tudo que eu consegui, que é o aspecto da intencionalidade, né? Quando dentro de casa você tem que lutar para ter o seu espaço, naquele momento, sem chupeta e babador, né, nasce um conceito que eu levo até hoje, que é o conceito da meritocracia. Ou seja, o limite não é limitante, você pode chegar onde você quiser, eu te forjo para ser uma mulher forte, capaz de conquistar, mas pelas suas próprias pernas. Não haverá nenhum tipo de favoritismo nesse momento por você ser nossa filha. Haverá formação dentro de um lar onde você é prioridade, onde a gente te dá o suporte, onde a gente te forma para que você consiga, e eu tive várias passagens legais enquanto eu ainda era muito jovem, e é normal que o jovem, eu tenho um filho hoje de 18 anos, eu vejo que em muitos momentos existe, faz parte do amadurecimento, a indecisão, a insegurança, e nesses momentos meus pais estavam ali, mas nunca fazendo por mim.
né, sempre me preparando para que eu tomasse a decisão. Então, foi uma educação muito rígida. Meu pai costuma dizer que foi quase que militar essa educação. E eu agradeço imensamente essa base familiar incrível que eu tive. E como é que foram os seus primeiros passos profissionais? Você sempre soube que queria trabalhar nos negócios da família? Não. Quando eu era ainda bastante jovem, com uns 12, 13 anos, eu queria ser psicóloga, olha só. E o meu pai sempre me encorajou muito a buscar o caminho que fizesse mais sentido para mim. E ele dizia, você tem a liberdade de escolher o que você, se você quiser ser dentista, médica, advogada, psicóloga, trace o caminho que você entenda que faça mais sentido para você, mas faça com disciplina e se prepare para ser a melhor naquilo que você fizer. E eu tinha esse lado de querer ser psicóloga porque eu gostava muito, eu sempre fui sou filha única, então eu tinha muitos amigos, eu sempre fui aquela mais conselheira da turma e sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, então era uma forma, sempre gostei, hoje eu consigo correlacionar, né? Eu sou uma obcecada por entender o comportamento do consumidor e hoje eu acho que isso já veio lá de trás, quando eu queria de alguma maneira entender o comportamento do ser humano, né? O consumidor, antes de mais nada, ele é um ser humano. E aí, por que eu acabei optando por iniciar como estagiária na Copenhague? Os meus pais tiveram um casamento muito exitoso, foram 27 anos juntos, como eu disse, uma base familiar incrível. Eu nunca presenciei uma situação difícil, né? Sempre um ambiente muito respeitoso, de muito amor dos meus pais. E depois de 27 anos, de uma forma muito amistosa, muito correta, eles se separaram. Eu tinha 15 anos, mais ou menos, quando eles se separaram e eu sentia que, claro, ia ser uma adaptação naquele momento, né? Aquela busca por, puxa, eu não vou mais ver meu pai todos os dias, como é que eu vou fazer e tal. E aí eu, naquele momento, pensei e falei, puxa, será que não seria uma oportunidade, né? Começar a trabalhar com meu pai, muito mais no intuito ali ainda, né? Num primeiro momento, de conhecer a estrutura, poder estar um pouco mais próxima dele e tal. E quando eu entrei na companhia, eu brinco que é o bichinho do varejo, né, te morde, e aquela coisa frenética da venda, do contato com franquia, do marca, produto, canal, que hoje é o que eu domino, o que eu faço, e eu me apaixonei, né, por esse mercado, e aí a ideia de ser psicóloga, claro, se dissipou no mesmo instante, e aí eu comecei a trabalhar com muita dedicação, realmente, para iniciar a minha trajetória profissional e empreendedora dentro da família. E nessa trajetória, no começo da tua carreira, como foi provar o seu valor além de ser filha do dono, né? Como foi esse desafio inicial e quais estratégias você usou para estabelecer a sua própria identidade profissional? Muito legal essa pergunta, porque eu sei que tem muitas mulheres, inclusive, né, que passam por esse momento de como é que eu faço para estabelecer a minha digital, né? O que vai ser a minha contribuição que é irreplicável, né? Ela não é nem melhor nem pior do que as dos demais, mas ela precisa ter identidade, ela precisa ter o seu protagonismo, ela precisa ter a sua digital. Então, o meu ponto, eu fui bem pragmática nesse aspecto. Eu falei, contra resultados irrefutáveis não há argumentos. Então, eu entrei na companhia, eu acho que diferente de uma outra, talvez, história de sucessão, quando o sucessor se prepara, sempre tem que ser por meritocracia. Eu não conheço nenhuma história exitosa, né, que tenha sido só por uma questão de planejamento, né, sucessório. O planejamento sucessório exitoso é aquele que prepara o sucessor e ele compete em pé de igualdade com qualquer outro executivo. E isso vem, olha como, né, tudo tem conexão com a educação que eu tive, né? Eu lembro de quando meu pai, eu falei para ele que eu gostaria de ter essa oportunidade, ele falou assim, mas você sabe que essa oportunidade que você está me pedindo, ela vem carregada de todos os princípios que eu utilizei na sua formação, ou seja, não há favorecimento, não há chupeta e babador, não há tapete vermelho, então aqui ou você se prova e entrega o melhor resultado, ou eu vou buscar um profissional que atenda esses pré-requisitos. Na lata. Eu tô sendo até mais gentil do que o que eu ouvi, né? Porque na época ele brincava e falava assim, se você acha que a sua vida foi um inferno até hoje, você não sabe o que está por vir. No bom sentido, né? Porque a gente precisa preparar, seja qualquer que seja os profissionais, se tem um vínculo familiar ou se não tem um vínculo familiar, para estar realmente apto a abraçar novos desafios.
E então eu acho que a minha marca registrada, quem me conhece sabe, é assim, eu não me faz cosquinha, tapinha nas costas. Eu realmente acho que a gente tem que deixar fora da sala o ego, a vaidade e colocar aqui à prova o resultado que a gente traz, né? E o como a gente entrega o resultado. Para mim é muito importante, tanto na maneira como eu asseguro resultados para os negócios que eu tive a oportunidade de desenvolver e liderar, como também como eu capacito os meus times para que eles deixem as digitais deles nos projetos que eles são convidados a estarem comigo. Então, foi isso. Eu disse, olha, eu entrei numa companhia, faturava 38 milhões, eu preciso levar essa companhia para mais de 1 bi, na época era o nosso primeiro target. Tinham 90 comodatos, eu fiz o primeiro sistema de franquias no Brasil, hoje são 1.300 lojas. Já atualizando aqui. Já atualizando, são 1.300 lojas, passei por uma experiência incrível antes da Nestlé com um fundo de private equity, fui executiva do fundo por 4 anos, tive a oportunidade de trazer a Lindt para o Brasil, fiquei também à frente do desenvolvimento do retail de Lindt aqui no Brasil, então foram oportunidades que eu entendo que eu cavei essas oportunidades, né? E eu acho que tem uma máxima aqui que é uma sementinha provocativa para quem está nos ouvindo. Se concentre muito na sua lição de casa. Eu vejo hoje, infelizmente, até com o advento todo que a gente tem aqui de, né, imagina esse papo entre amigos aqui, outras pessoas, né, estão conhecendo um pouquinho da fórmula de sucesso. Então, eu vejo muita gente ou buscando uma comparação, ou buscando mostrar o trabalho que é feito. Se concentra na sua lição de casa. Pode ter certeza que o player estratégico, o concorrente, as ações e as alianças que você busca, as mais genuínas e mais promissoras são aquelas que vêm da observação dos outros em relação ao que você faz. E não do que você vende ao mercado, do que você está fazendo. Você tem que fazer a sua lição de casa. Quando você faz muito bem a sua lição de casa, pode ter certeza que reverbera para dentro e para fora. Eu adoro o conselho que você está deixando aqui, que isso me lembra um conselho que eu tive com a minha professora da 4ª série, que ela falava, olha para frente que a prova é individual. É isso. A vida é assim. É isso. Não adianta ficar olhando para o lado. Né? E a grama do vizinho é mais verde que a nossa, enfim. Então, vamos fazer a nossa lição de casa que o resultado vem. E Rê, como é que você equilibra a disciplina militar espartana que você herdou do teu pai com a necessidade de inovação constante no varejo? Parece uma ambiguidade, né, aqui, mas eu acho que a disciplina ela me ajuda muito a ter espaço e frescor para a inovação. Eu vejo hoje muitos profissionais muito ocupados e pouco eficientes. E eu acho que eu consegui, né, porque isso está enraizado na forma como eu me estruturo, não é só na minha vida profissional, né? Eu uso dessa disciplina em todas as disciplinas da minha vida, né? Então, essa maneira estrutural da disciplina de acordar muito cedo, fazer a minha atividade física, organizar os projetos que eu tenho. Então, agora, recentemente, por exemplo, fiz a minha mudança, estava com uma cirurgia, tinha que fazer adaptações, e tudo flui, né? Tudo flui, porque também é um aprendizado do sábio Celso Moraes, que ele me dizia assim, você quer que uma coisa funcione, peça para a pessoa mais ocupada a fazer. E pode observar, quanto menos ócio gera ócio, né? Ou seja, quanto mais você tem tempo livre, menos coisas você faz. Quanto mais você consegue, de forma eficiente, fazer a priorização adequada do que você deve realmente colocar energia, de como você prepara uma equipe para delegar e não delargar, você consegue olhar de uma forma a inovação de maneira mais fresca. Eu acho que também o que me ajuda muito você falou rapidamente ali quando você estava introduzindo, essa minha disciplina de estar na linha de frente. Isso me dá muita capacidade, me põe combustível na máquina para ser uma líder mais inovadora e mais visionária, né? Quanto mais você se prende dentro da sua rotina, e aí como é que eu faço, né? Esse é um exemplo, por exemplo, ontem e hoje aqui, vou te dar 2 exemplos fresquinhos, né? Então ontem, uma série de atividades, etc, tal, e eu tinha one-on-ones com os meus times, que eu não abro mão. Esse, por exemplo, é um dos rituais que eu acho que é fundamental para você manter alinhamento, elucidação de estratégia. Eu não faço no escritório, eu faço em loja. Né? Então, já é uma maneira, se eu tenho 4 reuniões, né, de one-on-one por semana com os meus diretos, 5 às vezes, enfim, eu já visitei 5 lojas naquela semana. E eu levei o meu time para fazer isso comigo. Né? E além de gerar mais presença, proximidade, observação, o momento como você faz o approach,
você também está inspirando o time a fazer o mesmo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo também os meus líderes fazendo esse ritual de convidar as suas equipes para fazerem as reuniões em loja. Então, acho que a disciplina ela é uma aliada, ela não é uma ambiguidade, não. E eu acho muito bacana esse cheiro do asfalto que você tem, puxa, visitando mais de 200 lojas por ano. O que essa prática te ensinou sobre o Brasil que dados e relatórios não mostram? Bom, nós temos vários Brasis em um Brasil, né? Assim, realmente, assim, não, ficar no quadrilátero Iguatemi, Eldorado, Ibirapuera, né, e Faria Lima e achar que faz loja, porque eu tenho muitos amigos que eu falo, nossa, mas eu também visito o Pero Varejo há não sei quantos anos, olha, eu vou toda semana em loja. Eu falo, mas você tá indo para Cuiabá, Rondonópolis, Rio Grande do Sul. Não sai do condado aqui. Não dá pra gente falar que a gente entende de consumidor e entende de varejo, né, ficando no nosso ambiente conhecido. Você aprende muito pouco quando você sai do JK e vai para o Iguatemi. Praticamente é a mesma experiência, é o mesmo consumidor que ali está. Então, ter esse olhar regional, e aí eu falaria um pouco mais dessa experiência de todos os stakeholders. Por quê? Porque quando eu estou fora de São Paulo, eu não só entendo como funciona a percepção das minhas marcas fora desse eixo, que é um eixo de maior conhecimento e domínio, mas como é que funciona o franqueado? Como é que funciona o lead? Como é que funciona o parceiro local de comunicação? Como é que funciona a imprensa? Então, é uma maneira de você entender como é que funciona a economia, né? É uma maneira de você entender como é que todos os stakeholders daquela micro-região, né, podem adicionar mais valor, uma vez que você customiza, e aí a gente vai falar talvez um pouquinho de digital, e eu posso te trazer um case muito legal sobre regionalização do digital, né? Então, o quanto é importante você ter uma estratégia nacional, porque somos uma marca nacional, são 1.300 lojas em todo o Brasil, a gente precisa, né, de uma comunicação única, de um tom de voz que norteia a comunicação como uma marca nacional, mas aquelas que não sabem fazer a adaptação para a sua particularidade regional, minimamente perdem oportunidades, essa é a minha visão. Acabam não conseguindo potencializar e extrair todo o valor que aquela micro-região te... E eu não estou nem falando só de outros estados, outras cidades. Às vezes até micro-regiões, por exemplo, eu faço muito campo em São Paulo, quando fora da Zona Sul. Né? Então, puxa, quando a gente vai lá para a Zona Norte, quando a gente inaugura uma loja em Belenzinho, quando a gente vai com o Brasil Cacau, abre um container em Caieiras, é completamente diferente. Mas eu vivo em São Paulo há 30 anos, 40 anos, 50 anos e conheço São Paulo. Né? Quantas vezes você andou 30 quilômetros dentro de São Paulo, né, para entender o que acontece na Zona Norte, para entender o que acontece na Zona Leste, o que é um shopping pujante, né, como os shoppings de metrô, como o metrô Tatuapé, Então, é muito importante você sair daquela sua área, né, de conforto e de influência mais cotidiana. E você falando muito de adaptação, Renata, aproveitando toda a tua experiência, o que mudou no varejo especializado de quando você começou para os dias atuais? Quais as principais transformações e evoluções que nos fizeram chegar até aqui? Passei por muitas, né? Já são quase 3 décadas de varejo. Eu acho que hoje, se eu fizesse um retrospecto, né, da brincadeira lá, primeiro você começa, depois você evolui. Se eu fizesse um retrospecto de 1998 para 2025, eu diria que praticamente a gente resetou. Assim, exceto pelo fato de que o consumidor sempre vai buscar entender qual é a forma mais genuína, de verdade, daquilo que a marca se propõe a fazer, e a gente precisa comunicar isso cada vez com mais clareza. Então, Copenhagen é uma marca de presentes, Copenhagen é uma marca que é sinônimo de qualidade, Copenhagen é uma marca que tem tradição sem ser tradicional, Copenhagen é quem dita a inovação. O consumidor precisa ler, e aí a gente precisa adaptar a forma como ele lê. Ele não lê mais isso através de grandes campanhas publicitárias no offline, né? Ele lê isso no trabalho humanizado do meu franqueado regional, que conhece o Baza e que sabe que a filha dele gosta da Lajotinha e que manda uma mensagem, que se coloca à disposição na conveniência que ele quer. Né? Antes a gente ficava dentro do varejo, dentro das lojas, e esperava o cliente vir até nós. E a gente tinha qualidade, eram os 4 P's lá. A gente tinha qualidade, preço, fazia, positivava, fazia mídia e vendia.
né? A gente achava que era complexo aquilo. Eu falo, meu Deus do céu, né? Hoje é isso, como é que você trabalha todos os canais, como é que você entende todos os clusters de consumidores, como é que você trabalha um CRM cada vez mais realmente super granular, né? Em todas as suas possibilidades. Então, para mim, o que mais mudou é que hoje o consumidor, ele busca conveniência, ele tem muito mais oferta, portanto, ele pode e deve, o que é muito bom para as boas marcas, serem mais críticos, né? E antes, se ele tivesse só uma relação de bom custo-benefício e a marca tivesse credibilidade, a marca era escolhida, né? Hoje, você tem um arcabouço um pouco mais complexo para contar a sua verdade para o consumidor. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E nessa evolução, a gente falou muito do cliente, mas eu acho muito interessante também a evolução na forma com o franqueado. Puxa, você criou um e-commerce que favorece os franqueados, né? Não é algo comum que a gente está vendo. Como é que você chegou nessa solução e o que ela é diferente do mercado tradicional? Ela é completamente diferente. Em 2020, né, quando nós fomos pegos ali pela pandemia, imagina para nós que a Páscoa é 30% do faturamento anual da nossa companhia. Nós tínhamos um sell-in já, né, realizado para crescer 20% em volume naquela Páscoa, então as lojas já tinham recebido e faltando fatídicos 18 dias para a Páscoa, as lojas fecharam. Eu acho que nesse momento eu nunca vi a cultura da minha organização falar tão alto, né? Eu estava desembarcando minha sola de sapato ali, gastando sola de sapato, tinha chegado de Brasília, chegado 8, 9 horas da noite de um voo, minha diretora comercial me liga e fala, Renata, é real, as lojas estão fechando, recebi comunicado da Multiplan, do Iguatemi, a Demol, estamos fechando. E pra gente, eu acho que dos meus colegas CEOs aqui na época, Covid era China, né? A gente olhava e falava, Brasil, fecha a loja? Não vai fechar a loja no Brasil, como é que vai fechar a loja no Brasil? Então foi algo que realmente ninguém conseguiu se preparar. Eu acho que a gente subestimou ali realmente a extensão, né, que a pandemia tomaria. E aí eu tomei essa decisão, então saí de Congonhas, fui direto para o escritório, falei, bom gente, então se é isso, não vamos gastar tempo olhando para a janela, não vamos brigar com o espelho, essa é a situação, a gente vai ter que encarar, é uma situação que pega tudo e todos, então a gente está em mesmo pé de igualdade, os nossos concorrentes também estão com o mesmo problema para resolver. É um pivô rígido. Minha visão, a pandemia hoje, olhando em retrospecto, foi um pivô rígido. Ninguém fez nada para estar ali. A gente estava ali diante de uma situação muito difícil, uma crise sanitária, mexe com a saúde das pessoas. Isso é muito delicado, né? Para nós, como líderes, olhando pelo lado humano, era muito difícil pensar em como driblar isso com uma crise que mexe com a saúde das pessoas. Fui para o escritório e falei, gente, a gente vai fazer um sistema, vamos ter que vender pelo digital. Era a única solução que a gente tinha, não tinha outra solução. Mas eu não quero fazer algo que seja só vamos dizer assim, um plano de contingência, né? Que a gente desenvolva esse plano, vamos ter que ter também a contingência, mas eu quero que a gente aproveite esse momento para fazer uma grande transformação. Naquele momento me chamaram de louca, hoje me chamam de visionária, né? E qual que foi a minha leitura ali de cenário, conhecendo muito bem os franqueados? Eu falei, olha, quando a gente começou a fazer as negociações com Rappi, iFood, que eram também marketplaces que poderiam nos ajudar, porque ali sim era contingência, etc., a gente começou a ver o seguinte, todo mundo com olho grande, take rate, vamos lá, a gente tem que monetizar, etc. Os outros franqueadores, todo mundo sem experiência, putz, isso é um canal, então eu tenho multimarca, eu tenho franquia, eu tenho loja própria, agora eu tenho digital. E eu olhava aquilo e falava, não faz sentido, isso tem que ser um catalisador de same-store sales. Eu tenho que criar uma maneira onde a principal barreira para eu ter um bom sistema digital é o mindset do franqueado. Se ele entender que ele não tem a mesma margem, se ele entender que é um competidor, que agora a franqueadora tem um canal adicional, tem a loja própria, tem, enfim, o B2B e tem o digital, ele vai boicotar essa estratégia. E a gente tem, na época, 800 lojas, a gente precisa, pensando no consumidor, deixar esse last mile mais barato, mais rápido, mais eficiente, pensando no franqueado, ele precisa ser um aliado, ele não pode ir contra a nossa estratégia digital, ele precisa comprar, eu não tenho tempo para convencer ele com números, com dados, eu preciso que ele compre já, então que benefícios eu vou dar para ele estar comigo nessa jornada? Então eu fui
a público e falei, pessoal, eu vou tomar essa decisão de encarar todos os investimentos, vão ser altos investimentos que vão ter que ser feitos, para montar, não é um e-commerce, é um marketplace que capta pedidos e entrega para vocês na mesma margem que vocês operam hoje a loja física. Não tem cobrança de take rate. Então, vocês estão vendo como o mercado se comporta, os outros marketplaces, todos que a gente positivou estão, porque, claro, tem um custo para operar isso, nós teremos esse custo para operar, mas eu estou entendendo que, como indústria, eu vou ganhar no sell-in. E vocês, como varejo, vão ganhar no atendimento ao cliente. E com isso, a gente vai ter um objetivo em conjunto, que é aumentar a taxa de conversão, porque enquanto os outros vão levar 4, 5 dias de SLA, vão ter 4, 5 dias de SLA, a gente vai entregar same-day delivery. E hoje eu estou entregando em 3 horas, Brasil todo. Né? Então, a gente saiu de 2, 3% de participação no digital, hoje o digital já chega a 17% de participação na nossa companhia. E nessa dinâmica, Renata, você tem uma frase que eu adoro, que é: o que não gera valor, a resposta é não. Não. Como que você desenvolveu... Essa é a disciplina, olha lá. Como é que você desenvolveu essa clareza para filtrar oportunidades num grupo que recebe dezenas ou talvez centenas de propostas aí de oportunidades? Você tem razão. A gente sempre foi muito assediado de ideias boas, ideias medianas e ideias medíocres. É difícil, você tem que ter você vai se aperfeiçoando, né, na maneira como você consegue fazer essa leitura. Possivelmente deixei passar ideias boas, achando que eram ideias medianas. Possivelmente priorizei ideias medianas que não eram tão boas assim. Mas eu acho que no balanço eu fiz mais escolhas certas do que escolhas erradas. E vivo aprendendo e retroalimentando. É como a inteligência artificial. A gente vai retroalimentando aqui o track record das priorizações que a gente faz, o que deu certo, o que não deu certo. Mas o que eu costumo ter como base, né, como bússola, é o que está dentro da estratégia da companhia. Né? Então, momentos difíceis, muitas vezes o empreendedor, né, ele voa um pouco, né? Puxa, mas e se eu... Ainda mais quando a marca, como o Copenhague, é uma marca sexy, né? Uma marca que vai, né? Ela dá um pouco mais de... Ela tem mais traquejo para... que tal algo além de chocolate? Que tal... Mas isso desvia foco, né, da organização. Então, eu brinco que eu gosto do Boeing, mas eu gosto da pista. Então, para eu analisar se gera ou não valor, eu tento trazer um componente que para mim é mais... não é subjetivo, é um indicador bastante tangível, que dá para pousar o Boeing na pista? Né? Ou seja, eu consigo atribuir valor porque é exequível? Essa é a pergunta que eu sempre faço. É exequível? Ou é algo que a gente vai ficar aqui, estuda 1, estuda 2, estuda 3, e é o mesmo time que está aqui estudando o 1, 2 e o 3, ele está executando também aquilo que faz a catraca girar no dia a dia. Então, eu tento ser um pouco mais pragmática nesse aspecto. Já que a gente está falando de frase, eu também acho demais você falando com o teu time: traga novidades, mas não mexa na minha benta. Como equilibrar essa preservação dos clássicos com a necessidade da inovação das marcas? Esse mantra é um mantra dentro da companhia. Você vê como os aspectos culturais são importantes, né? É difícil explicar. Como é que a gente vai explicar que a gente tem tradição sem ser tradicional, que a gente é precursor e, portanto, cabe a nós a responsabilidade de trazer o que há de mais novo? O consumidor coloca essa responsabilidade na mão de quem abriu o mercado. Então, eu falo para eles, olha, o clássico é o clássico. Ele não é nem melhor nem pior. Né? Existe uma questão afetiva e cada vez mais a gente tem visto esse poder da nostalgia, né? As pessoas estão, e aí olhando para o comportamento do consumidor, eu acho que teve uma mudança sim por todo esse avanço, né, tecnológico e a forma como a gente foi se distanciando da nossa essência, né, do que nos nutre emocionalmente. Quando as marcas conseguem atribuir aquilo que resgata a memória afetiva, é quase que um convite àquele momento de um carinho para mim, né? Assim, nossa, esse cheirinho da casa da minha avó, nossa. A gente lançou agora para Páscoa, por exemplo, um ovo de Páscoa com a boneca da Moranguinho, né? E, assim, viralizou porque foi um negócio que, puxa, as pessoas lembram, hoje as crianças estão no celular, né? E a gente da década de 80, década de 90, a gente amava até a coleção de todas as Moranguinhos. Então, acho que a Copenhagen é uma marca que pode e deve, né, cada vez mais trabalhar a preservação daquilo. Não é só o clássico, mas é a maneira e o que representa o clássico em termos de memória afetiva para o consumidor. Por quê? Porque a gente não vende chocolate. A gente vende uma experiência completa. E essa experiência completa mexe com o coração das pessoas. Então, esse é o lado imutável das fórmulas, da qualidade, daquilo que nos trouxe até aqui, mas com a responsabilidade de pensar que essa marca tem que se perpetuar por mais 100, por mais 200, por mais 300 anos.
né? Chegar até aqui foi muito difícil, né? E provavelmente os próximos 100 anos vão nos reservar desafios ainda maiores. Então, saber fazer rapidamente essa leitura do que mudou no comportamento do consumidor e o que ele espera de uma marca que tem notoriedade e credibilidade para inovar é o nosso papel. E nessa dinâmica de tanto aprendizado, Renata, o que a joint venture com a Lindt te ensinou sobre a dinâmica entre colaboração e competição no mercado? Muito legal essa pergunta. Quando, de novo, acho que talvez, mais uma passagem que falavam para mim assim, mas você é maluca, né, de se aliar, nunca se alia ao seu principal concorrente. E eu dizia assim, não, nunca fique longe do seu principal concorrente. Porque o que a Lindt viu em nós, né, foi o trabalho muito bem feito de gestão de portfólio de marcas. Então, Brasil Cacau, que foi fundada, né, em 2009, já tinha naquela época aproximadamente 500 lojas e a gente conseguiu não gerar elasticidade no posicionamento da Copenhagen, que é o traga novidades, mas não mexa na minha benta, ou seja, quem é o nosso público consumidor, o que ele quer como experiência de marca. E a Lindt, olhando de fora, diz, puxa, peraí, eu também tenho uma marca que tem um posicionamento diferente dessas outras duas, e se eu convidar um parceiro local que sabe fazer muito bem a expansão, a leitura do que o país pede, tropicalizar dentro do que era possível, porque, claro, como uma marca global, a gente tinha muitas policies e restrições do que podia e do que não podia, mas tinha a minha leitura. Então, eu fiquei muito lisonjeada com o convite, porque, primeiro, na palavra, né, do Dieter, na época do Ernest, vir para o Brasil e entender que o único player local capaz de endereçar esse movimento dentro do país, que era algo muito novo para a Lindt, eles não tinham essa experiência em outros países, de ter um parceiro local como sócio, operando uma joint venture e colocando uma executiva, né, da marca, no caso Copenhagen, à frente dessa grande liderança, junto, claro, com todo o time Lindt, foi uma experiência nova para eles e a gente aprendeu muito sobre colaboração, né, sobre como a gente extrai o melhor das partes. E eu vejo que isso também aconteceu no ciclo com a Advent e também está acontecendo agora no ciclo com a Nestlé, né, sobre complementariedade, né? Existe um legado de sucesso e é completamente diferente quando você tem uma história de sucesso continuado. Né? Quando o objetivo do próximo que chega é dar continuidade, ele não reseta. E aí, quando ele não reseta, ele valoriza. E quando ele valoriza, ele coloca, né, com muita clareza qual é o papel das partes, qual é o papel da Renata, né, nessa contribuição de uma nova parceria que começa. E eu também vou com muita humildade, entendendo qual é o papel e o que eu espero, né, daquele que hoje eu posso chamar de parceiro. E nessa dinâmica, Renata, você já mencionou a Advent já algumas vezes. Eu quero te perguntar, puxa, você triplicou o valor da empresa em 3 anos. Quais são os principais fatores que determinam uma relação de sucesso entre um empreendedor e um fundo de private equity, que vamos combinar que talvez o mercado tenha mais lições de insucesso e você é um baita de um case de sucesso? Olha, eu posso te dizer aqui, vou até usar essa câmera que você me disse que é quando a gente vai falar as verdades aqui, foram os melhores 4 anos da minha vida. Né? Eu aprendi demais, eu ganhei grandes amigos, né? Wilson e Paturi são pessoas incríveis e desde o primeiro dia eu acho que eles souberam fazer uma leitura de onde está a fonte do meu combustível. E isso mudou o jogo, de verdade, porque eu tinha uma autonomia irrestrita para tocar o business, para escolher as pessoas, para incentivar as pessoas da maneira, para colocar a cultura que eu entendia que fazia sentido, para definir qual seria esse caminho de crescimento. E eles me ajudaram muito na complementariedade, que a gente tanto falou aqui, em como fazer a estruturação para esse crescimento, né? Porque ele brincava e dizia assim, você cresce e a gente organiza, você cresce e a gente organiza. Essa complementariedade foi fundamental, porque a gente dobrou o número de lojas, a gente convidou os nossos franqueados a estarem conosco nessa expansão, a gente conseguiu fazer uma estruturação de abastecimento para os próprios franqueados e para nós same-store sales é bíblia, não tem expansão, né, se não tiver same-store sales. Primeiro indicador que eu acordo todos os dias, qual é o meu ritual, né, assim, eu acordo, primeiro relatório que eu olho, eu brinco que meu celular ele não desperta com o toque do iPhone, ele desperta com o plim-plim do CIS Live, que é onde eu olho as vendas.
Então, para mim, ter conseguido desenvolver junto com o fundo, e de novo, como você disse, tem histórias bem-sucedidas, menos histórias bem-sucedidas e algumas histórias realmente outliers. Eu fico muito feliz de ter sido uma dessas histórias, onde a gente preservou por completo, 100% do que a gente combinou com os nossos stakeholders, com o nosso consumidor em primeiro lugar, nada mudou, né? O meu primeiro pronunciamento quando, claro, imagina naquele momento, né, os franqueados, porque uma empresa familiar e principalmente uma empresa de franquia, ela é uma relação de CPF com CPF. É importante contextualizar isso, né? Varejo de franquia e varejo de franquia familiar. Então, assim, você vai criando uma especificidade para o business que é uma relação onde o CPF confia no CPF. E ele, claro, abre um CNPJ, a gente entrega o maior ativo que a gente tem, que é o valor da nossa marca, e aí a gente entende que a gente tem o nosso papel como o nosso CPF contribui para que os nossos CNPJs sejam cada vez mais valorizados no mercado. Então, o que a Advent fez foi entender essa leitura do quanto o papel da Renata, do time da CRM era importante, né? E a gente passou 4 anos e tinham franqueados, clientes, mercado que nem sabia da Advent, né? Porque para eles o que era importante era tocar o plano de negócio, né? Dar pista e deixar a gente crescer de forma sustentável. Então, foi muito legal a jornada, muito legal. E nessa parceria com a Advent, que aprendizado sobre governança corporativa você teve nessa transição que você enxerga que te prepararam para a Nestlé? Eu tive muita flexibilidade e eu acho que ter tido esse caminho preparatório, né, eu descobri em mim, foi uma surpresa realmente, porque imagina que dos 27 anos, 23, né, 22 anos foram dentro dessa estrutura onde eu vi o negócio crescer, né? Como eu disse, não foi uma história de sucessão onde eu entro numa companhia que o meu pai ou, enfim, alguém da minha família já construiu o primeiro bi. Eu entrei e tinha 30 milhões, 35, 38 milhões de faturamento. Então, eu fui construindo isso. Então, tinha muito da nossa mão junto, do meu pai, minha, etc. Tal. Quando entra a Advent, foi a primeira vez que a gente olhou e disse assim, o plano é dobrar. Vamos dobrar o tamanho dessa companhia em 5 anos. A gente fez em 3. Olha, né? E num momento econômico desafiador também, né? E, de novo, sem grandes mirabolâncias, né? A história da disciplina, de como falar não para aquilo que não agrega valor. Era era deixar os franqueados mais fortes, era crescer o same-store sales, era fazer uma expansão dentro das próprias marcas. A gente não teve aquisição, a gente não fez nenhuma mudança estrutural. Então, eu acho que o que me preparou em termos de governança é entender que muitas vezes essa disciplina que ele já encontrou no empreendedor, e muitas vezes o fundo precisa, ao contrário, ele ter mais flexibilidade. Puxa, eu não posso perder o valor do empreendedor, o empreendedor não é tão disciplinado e ele quer fazer um monte de coisa que a gente não quer fazer. Então, acho que essa aliança entre a disciplina que o fundo precisa ter para assegurar a governança e deixar a empresa preparada, numa combinação de que eu tenho como uma veia muito forte da minha personalidade, não deixar de ser visionária, mas ao mesmo tempo gostar da execução. Eu gosto de aterrissar o Boeing na pista. Então, enquanto a gente não concretizava, eu não abria frentes novas. Então, eles perderam pouco tempo e investiram pouca energia para tentar colocar, muitas vezes, o empreendedor dentro de um guarda-reio, né, que eu sinto e conheço outras histórias que eu vejo que o empreendedor não gosta da história, porque, mas antes eu tinha liberdade, antes fazia isso, antes não sei o quê. E o fundo também vê o valor no empreendedor, mas eu preciso avançar em governança aqui, existe uma certa resistência. Não tinha resistência. Então, hoje, eu sinto que eu entrando nesse momento da Nestlé, eu também estou da mesma maneira aberta a entender, a aprender, ver complementariedade, extrair o melhor das partes, ouvir novas ideias e, ao mesmo tempo, a Nestlé entendendo que já existe um track record, né, na gestão da Renata, então a gente precisa extrair o melhor valor dela para essa organização. E Rê, falando dessa força, no meio da negociação com a Nestlé, ficou público que depois você enfrentou um câncer e manteve sigilo da maior parte da equipe. Como é que você gerenciou esse momento? Olha, foi muito difícil. Foi um momento que eu me vi muito vulnerável, porque realmente foi no meio da negociação. Eu descobri o câncer em junho, a gente assinou o deal em setembro. Então, eu fui, pra você ter ideia, no dia do signing, eu ainda estava com o dreno, né? Tinha feito cirurgia fazia 7 dias. Então, assim, foi realmente um momento muito difícil.
Foi muito rápido, porque eu sou muito disciplinada com a minha agenda de autocuidado, então eu não tinha um diagnóstico, vamos dizer assim, que inspirasse, né, algum tipo de cuidado. A gente fazia um controle muito mais realmente preventivo, porque tinha uma área de contraste, eu não tinha um nódulo que evoluía, eu tinha uma área de contraste que a gente acompanhava, porque ela era uma área que poderia vir, né, a se desenvolver um câncer. E aí eu tinha feito os meus exames em junho, eu iria refazer os meus exames, eu tinha feito meus exames em fevereiro, iria refazer os meus exames por volta de julho, eu ia sair um mês de férias, 15 dias de férias, porque eu já sabia que vinha esse sprint final aí do deal. E aí um lado mais intuitivo meu, eu falei pra minha mastologista, eu quero fazer antes. E ela falou, mas não tem nada que inspire cuidados. Eu falei, mas eu prefiro fazer antes. E ela falou, tudo bem, se é uma preferência sua, pode fazer, tal. E aí eu tive o diagnóstico um dia antes de embarcar para os meus 15 dias de férias. E ela falou, vai, aproveita, descansa. Quando você voltar, eu te espero, né, direto no Einstein, e a gente vai pelo caminho da cirurgia mais drástica, mas também a que te reserva maiores possibilidades de cura, que é a mastectomia completa e a retirada das 2 mamas. Então foi um baque, porque eu realmente não esperava, né? E eu me senti, eu optei por não compartilhar, porque era uma questão realmente muito íntima, senti muito apoio da minha família, principalmente do meu marido e do meu pai. Eu optei por não contar nem para o meu filho, num primeiro momento, porque eu não queria, ele estava terminando, né, a formação dele no IB, era um ano importante para ele, eu não queria distraí-lo nesse sentido. E depois que tudo deu certo, depois de 30 dias, né, dos últimos exames negativados, aí eu me vi ao contrário, na responsabilidade, e foi algo que veio do meu coração, né, uma vontade de contribuir com tantas outras pessoas, né, que acabam por não fazer com tanta disciplina a sua agenda de exames preventivos, tal, e realmente a cura está na prevenção. Não tem outra forma de cura. A cura está na prevenção, né? A maior chance de cura está quando você consegue agir preventivamente. E só na CRM, para você ter uma ideia, o poder de influência, fora, graças a Deus, todos os enormes feedbacks que eu tive nas minhas redes e todos os contatos que eu consegui captar, mas só na nossa companhia a gente fez mais de 500 agendamentos de mulheres que têm acesso ao plano de saúde, né, e que estavam há mais de um ano sem fazer os seus exames preventivos. Então, a gente acha que a informação já está disseminada, que as campanhas não é o suficiente, né? Todo mundo que puder usar do seu espaço, se vocês se sentirem à vontade, de novo, a gente tem que respeitar aqui o que cada um se sente à vontade, mas eu não me senti à vontade no momento onde eu precisava concentrar energia para cuidar de mim. E a hora que eu me vi vencedora dessa luta, eu falei, é o momento de tentar, através da minha história, ajudar outras pessoas. E Rê, o que te motiva a partir para um novo ciclo agora com a Nestlé, quando você já atingiu tanto objetivo e poderia simplesmente desfrutar um pouco de tudo que você construiu? Eu me vejo com muita energia, né? Eu acho que ainda tem muita gasolina para queimar. Eu gosto de me sentir provocada, de ter essa inquietude positiva, né, de ambições maiores, de poder deixar realmente um legado incrível. Eu tenho um amor imenso pelas marcas que eu construí, pelos parceiros, né, de quase 30 anos. É simbiótica a relação. Imagina, 30 anos, né, de dedicação a esse negócio. Eu conheço todas as nuances do business, do mercado. Então, eu ainda não vejo, né, não vejo um ciclo se encerrando. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser trabalhada, muita coisa para ser feita. Me senti muito acolhida no mundo Nestlé. Eles foram realmente incríveis comigo. Estão me dando, né, bastante espaço para continuar contribuindo de forma propositiva. E enquanto essa equação for positiva dos dois lados, né, eles podem contar comigo, assim como eu sei que eu posso contar com eles também. E na tua gestão, mais da metade da liderança é feminina. Que legal, né? Sem ter cotas ou programas específicos. Como você desenvolveu essa cultura meritocrática que naturalmente acaba promovendo essa diversidade? Eu acho que vale reforçar aqui, grifado, que não tem um programa de cotas. Então, isso é mérito e reflexo de um ambiente possibilista,
que tem no centro a meritocracia como base. E aí a gente está olhando para gênero, que é um indicador que realmente que me deixa muito orgulhosa, infelizmente. Né, os últimos indicadores do Fórum Econômico Mundial mostram que apenas 25% dos cargos são ocupados por mulheres, então saber que a gente tem mais de 51% de mulheres na liderança e 64% de mulheres no total, no quadro total de colaboradores. Então, realmente é extremamente outlier. Mas se a gente fizer outros recortes, por exemplo, um que pouco se fala, que ele não está dentro do que a gente chama aqui do kit, né, de equidade que a gente fala, mas que reflete para mim muito a questão do ambiente meritocrático, é tempo de casa. Né? A gente vê, assim, pessoas que entram dentro de organizações e precisam ter 10, 15, 20 anos de casa para sentar numa cadeira, né? Ou, ao contrário, o executivo se leva ou vai a mercado, você muito bem conhece isso, vai a mercado e tenta buscar, né, um profissional ali que melhor se encaixa. A gente, hoje... As pessoas que estão dentro da nossa organização, eu tenho dentro, por exemplo, do meu comitê executivo, meu C-Level, eu tenho pessoas de 15 anos e que fazem um excelente trabalho, que estão super atentas às novidades, souberam se reciclar, passaram por ciclos, sempre se mostraram flexíveis, etc. E eu tenho pessoas que estão comigo há 3 anos, há 2 anos, e que hoje são diretores e tocam PNLs extremamente relevantes dentro da minha organização. Então, esse, por exemplo, é um reflexo de uma empresa meritocrata, porque você consegue mostrar o seu valor em 2, 3 anos, que você está preparado para uma nova oportunidade em cargos, não só de diretoria, mas acontece isso em cargos gerenciais, em cargos de coordenação. Então, eu acho que isso é reflexo realmente de um ambiente onde, quando você aplica a meritocracia, você não olha o crachá. E o crachá, ele tem uma série de informações ali relevantes, né? O gênero, o tempo de casa, a idade, uma série de questões aqui que muitas vezes, se você não consegue assegurar, né, que a meritocracia vem independente, né, das questões que fazem aquele CPF ser único, né, você impulsiona os seus talentos a competirem de forma igual. Isso é muito leal. Eu acho que isso dá um conforto positivo nesse sentido. Eu não gosto de conforto, mas o conforto positivo de dizer assim, é leal, o jogo é aberto, as regras são claras e tá na minha mão fazer o melhor. Eu acho que tem um aspecto cultural, que aí também é fundamental, o quanto a pessoa está afim do projeto, o quanto ela gosta, o quanto ela se identifica, o quanto ela é feliz, o quanto ela curte aquela jornada, o quanto ela é capaz. E, de novo, os resultados irrefutáveis que são entregues e como esses resultados são entregues. E Rê, você construiu um negócio de indulgência e prazer, mas com uma disciplina espartana. Como é que você vê essa dualidade entre prazer e disciplina na vida? Olha, essa é a pergunta que eu mais recebo, né? As pessoas, você come chocolate todos os dias? Eu como chocolate todos os dias. E não só porque eu amo chocolate, mas porque eu, enfim, cresci nesse meio, né? Me especializei nesse meio, estudei muito esse meio e porque dá para fazer. Eu acho que esse é o ponto da notícia boa. Você me fez mais quase no final. Geralmente as pessoas me perguntam isso no começo e eu brinco, eu falo assim, eu comecei a entrevista dizendo assim, eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente vai terminar o papo de hoje e vocês vão sair com a boa notícia que dá para comer chocolate todos os dias. Então, como é que eu hoje, né, equilibro isso na minha rotina? A gente tem uma plataforma de saudabilidade que foi um grande também olhar sobre o que mudou no comportamento do consumidor, né? Então, o consumidor está cada vez mais consciente, está buscando cada vez mais soluções para, inclusive, colocar o chocolate mais vezes na rotina, né? De novo, tudo é uma questão de equilíbrio. Então, ele não vai deixar de consumir a Inha Bento, o cappuccino, a sobremesa maravilhosa, dar de presente, etc. Mas ele já não consome, já não é, né? Se você pegar o per capita hoje do Brasil, você não consome todos os dias, não o chocolate, qualquer doce. Você já tem, né, uma dieta que você faz escolhas aos finais de semana, em momentos mais especiais. Quando a gente traz uma plataforma como o Soulwood, que é um chocolate para o dia a dia, você dá liberdade para aquele consumidor e faz um convite a ele para ele consumir mais vezes. Porque a gordura boa, né, do cacau, ela é indicada, inclusive, né? Então, falo como também esportista e eu gosto muito de estudar sobre isso. Então, entre você comer uma castanha, entre você comer um abacate, entre você escolher uma fonte de gordura, se você comer o cacau sem açúcar,
ele é uma fonte de gordura muito indicada. Ele tem uma série de benefícios, né? Inclusive deixar a gente feliz, né? O que é bom demais. Então, é uma fonte não só de gordura muito boa, mas é um antioxidante muito poderoso, né? Então, eu consumo Soul Good todos os dias, não deixo de comer minha benta, visito as 200 lojas, não tem como ir numa loja Copenhagen sem tomar um café delicioso. E é claro que sempre vem aquela pergunta, qual acompanhamento a senhora gostaria? Tem o Pet Waffle, tem a lajotinha, tem o cookie. Então, dá pra gente encontrar equilíbrio fazendo boas escolhas. E pra gente fechar esse primeiro bloco, Rê, do início da tua carreira para hoje, como mudou tua definição pessoal de sucesso? Uau, vamos fechar com chave de ouro. Eu acho que mudou muito pela maturidade, a gente vai amadurecendo. Para mim, é claro que, de novo, eu sou muito pragmática, então a questão do resultado ela é muito soberana, eu me incomodo muito quando o resultado não vem, eu busco soluções para o resultado vir, mas eu acho que a jornada tem que valer a pena. Eu acho que no começo da minha carreira, eu não conseguia ter tanto esse discernimento de todo dia chegar em casa e falar assim, eu tô feliz, tá legal, eu tô curtindo. Eu sempre curti, mas talvez com menos consciência intencional, né, de leitura, de autoconhecimento. Acho que veio com a maturidade um autoconhecimento muito aguçado. Então, por consequência, era legal e prazeroso, momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, ok. Mas o balanço sempre foi muito positivo. Mas talvez eu não tivesse conseguido fazer a leitura como eu faço hoje. Hoje é mais autocrítica mesmo. Eu chego todo dia e falo, putz, tá valendo a pena? Né? Tá legal, eu tô deixando. E o senso crítico, isso que sempre me acompanhou, mas cada vez mais aguçado, de eu sou a melhor pessoa para a companhia. Eu brincava, em 2019, tem uma passagem da minha série que eu gravei pro meu sucesso, e eu assistindo outro dia, eu falei, nossa, eu falei isso em 2019. 2 frases que eu falei. Primeiro eu falei assim, tudo que vier, nem sabia tudo que vinha pela frente, né? Eu falei, tudo que vier ao encontro de maximizar o resultado dessa companhia será feito. E olha quantos movimentos estratégicos a gente fez, sem flexibilizar, o que para mim é inegociável. Não, o como é muito importante, como eu disse aqui algumas vezes. E outra coisa que eu disse é o seguinte, eu comecei a ver beleza no cinza. Né? A disciplina, eu acho que ela tem efeitos colaterais muito mais positivos do que negativos, no meu caso. Né? Eu sei lidar muito bem com isso, jogo ela como uma aliada e isso me favorece. Mas ela também me punha muito numa situação binária, né? Ou é A ou é B, ou é A ou é B. E aquela coisa te punha numa pressão o tempo todo de tem que sair dentro do que você programou. Hoje eu consigo relaxar no cinza. Puta, cara, tá bom, vai. Vamos lá, de novo, deu resultado, foi legal... Né? Eu acho que esse namorar com o cinza me reserva até esse frescor e esse espaço e essa oxigenada que às vezes o cérebro precisa, né? Que no preto e no branco é ter conforto de alguma forma, é previsível. Né? A pandemia colocou a gente a entender que a gente ia ter que viver no cinza, a gente programava por hora, a gente não programava nem mais por semana, a gente programava por hora. Né? Então acho que mudou isso, mudou essa leitura de que nem tudo sempre está no nosso controle. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha, eu acho que não tem uma pergunta fatídica. Eu não acredito. Eu acho que a construção da entrevista, ela me dá muito mais insights do que uma pergunta específica. Mas o que eu tento extrair, não com uma pergunta, mas com o conjunto geral dessa 1 hora, 1h30, 2 horas, eu sempre faço um pouco também desse quebra-gelo. Por exemplo, falamos aqui das minhas reuniões com os meus times em loja. Entrevista, adoro fazer em loja. Porque para mim é o olhar de como, né, como que observa, como se comporta, então isso são as nuances. Eu sou muito ligada nas nuances, então é mais a minha observação do que tanto que a pessoa se prepara para falar. Mas uma pergunta que eu sempre tento extrair é o quanto aquele projeto é o projeto da vida da pessoa. Não importa se vai ser por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos. Mas assim, como diz Cris Junqueira, a gente não ensina a pessoa a estar afim. A gente ensina tudo para a pessoa que tem boa vontade, né, capacidade de aprender e teve um bom preparo, a gente consegue ensinar. Mas ensinar a pessoa a estar afim, você tem que vender o projeto da forma verdadeira, como ele é.
né? Com os sabores e os dissabores. E isso tem que brilhar o olho. Né? A pessoa tem que, puta, é o projeto da minha vida. Eu faço isso muito, inclusive, nos rituais de cultura de onboarding. Porque, claro, eu não participo de todas as... Né, hoje quase nenhuma entrevista, só em C-Level. E meu C-Level hoje está super, super estável. Mas eu participo de todos os onboardings. De analista a diretor. Né? A gente tem um ritual na companhia que chama Café e Prosa com a CEO. Então, todo mês é sagrado. 1h30 do meu mês, eu tô lá, café, sem celular, todo mundo lá tomando cafezinho, contando a história, sabendo da vida pessoal de cada um, se conhecendo, se conectando. E nessa hora eu consigo também fazer essa leitura de, puta, será que esse cara tá afim mesmo desse projeto? Né? É o projeto da vida dele? Porque se você não vê como o projeto da sua vida, você vai no sprint, você não vai na maratona. E o sprint você não consegue segurar muito tempo, né? Você dá 2, 3 sprints, depois você tá com a língua de fora, você não consegue levar por muito tempo. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? O que eu não tolero, mentira, é comunicação não clara e objetiva. Eu tenho muita dificuldade. Somebody love não funciona. Somebody love. E pessoas que fogem de conversas difíceis e corajosas. Eu acho que o pior problema é aquele que você não trata de frente. Eu acho que serve muito, a gente falou aqui sobre aspectos mais de business, né? De, puxa, não olha para a janela, olha para o espelho, se concentra na sua lição de casa. No papel da liderança é exatamente isso. Para de olhar, fala para o seu gestor. E quantas vezes eu não sentei com pessoas e falei assim, não existe corredor. Se tiver algum problema, eu vou te dizer. Se tiver alguma oportunidade, você vai... É meu papel, é minha obrigação. Eu tenho que desenvolver. Como é que a gente desenvolve as pessoas se a gente não abre um canal de comunicação clara? Se a gente não se dispõe a desenvolver uma relação de confiança? Né? A gente precisa se dispor a desenvolver uma relação de confiança. E aí não pode ter mentira, não pode ter atalho, não pode ter somebody love. E tem que ter essa entrega e essa confiança de ambos os lados. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Me acham bastante enérgica, porém muito humana. Sempre recebi muito feedbacks assim, puxa, a Renata tem a régua muito alta, e eu tenho mesmo a régua muito alta. De novo, acho que, como eu disse aqui, minha criação, minha história, os meus desafios, tudo me colocaram nessa situação de entregar de forma resultados outliers. Eu me incomodo com resultados medíocres. Eu gosto de resultados extraordinários. E a marca que eu lidero hoje, eu posso ter outros desafios para frente, mas hoje eu lidero uma marca que precisa entregar resultados acima do que o mercado entrega. Então, eu preciso de um time de alta performance. Então, muitas vezes, de novo, se também do outro lado não há uma relação onde eu me sinto muito apropriado, com muito ownership, muito dono do negócio, em algum momento pode gerar um descasamento de interesse. Então, eu preciso saber como incentivo esse time. E, para mim, não existe forma melhor de incentivar do que dar autonomia, dar protagonismo, dar desafios novos, abrir pista e deixar claro que aquele pedaço, ele é dono por completo. Tome decisões. Você é dono do P&L. Eu brinco, digo, as minhas diretoras executivas, elas são donas do P&L. Se elas acham que é melhor ir por A, por B, eu estou aqui numa esfera de facilitadora. A gente vai fazer boas discussões, a gente vai definir quais são os targets que a gente precisa chegar, mas o how-to do jogo são elas que tocam, né? E elas precisam se sentir muito apropriadas desse desafio. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Eu tenho uma curiosidade. Como é para você essa adaptação do perfil empreendedor para um perfil executivo? Ou seja, empreendedores que fizeram transições de carreira para o mercado executivo. Poxa, é demais a tua pergunta e talvez essa seja uma das perguntas que eu recebo até com uma certa frequência na imersão que eu tenho em sociedade com o Bernardinho, que a gente tem imersão de gestão de pessoas na HSM. E o que eu costumo dizer é que, primeiro, que o intraempreendedorismo, muita gente já fala, puxa, não, você tem na empresa, você vai empreender, projetos. Agora, o que pouca gente fala é que esse intraempreendedorismo, ele tem que ser seguindo uma certa cartilha da cultura, da forma de se relacionar, da forma de fazer. Porque você pode ter as melhores ideias. Como executivo, ninguém vai estender o tapete vermelho para você. Você vai ter que conquistar as relações, você vai ter que estabelecer a confiança, você vai ter que ter o teu espaço, vai ter que ter pessoa ali junto. Porque tem um grande desafio que o executivo, muitas vezes, ele fica...
puxa, eu tenho que olhar para a minha carreira, mas eu tenho que olhar para a empresa. E quando você não consegue ter a habilidade de conciliar os dois, é muito fácil você cair de um lado só e isso vai te custar caro. Você olha só para a tua carreira, você começa a ser uma pessoa egoísta e a partir daí chega uma hora que a empresa entende que não pode contar com você da forma como deveria. Da mesma forma, se você tem o executivo que só olha para a empresa e não faz a sua lição de casa, em algum momento talvez você ficou para trás porque você não evoluiu, você não se adaptou até dentro do que a empresa vai precisar. Então, para mim, dentro dessa dinâmica, talvez o conselho final que eu sempre coloco para as pessoas é: você quer crescer? Faça a vida do seu chefe mais fácil. Tão simples quanto isso. Você quer crescer? Faça a vida do seu chefe mais fácil. E tudo começa por saber quais são as metas e prioridades de quem está acima de você. Então, seja um fundo de private equity, um CEO de uma multinacional que está ali na sede dentro dessa dinâmica, e a partir daí como é que eu concilio também o que eu vou entregar para acelerar essas metas. Então, acho que são os pontos principais que me vêm à cabeça. Muito bacana, ótima reflexão. E chegamos agora no momento Dona Ângela com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Talvez porque eu como muito chocolate e, ao mesmo tempo, mantenho uma disciplina muito ferrenha. Não é comum. Talvez, não é comum, né? Mas muito bom, adorei. E qual uma perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Já passei uma situação engraçadíssima. Como eu comecei muito jovem, com 16 anos, e a Copenhagen é uma marca com muita tradição, e a família, né, fundadora, enfim, tinha um trabalho mais focado, né, institucionalmente falando, no papel do genro do fundador, o seu Jacques Goldfinger, e a dona Silvia. Então, a pessoa de contato, né, da linha de frente era o seu Jacques Goldfinger, que, na época que fez a venda da companhia para o meu pai, já era uma pessoa um pouco mais idosa. E aí, quando eu cheguei nas minhas primeiras reuniões com shoppings, e eu me apresentei e disse, olha, eu vim aqui para a reunião com... me lembro na época, enfim, com a dona fulana e tal, e uma reunião da Copenhagen e tal, aí ela falou, pode sentar, quando a diretora da Copenhagen chegar, você me avisa. Porque era muito estranho, né? Assim, para eles, Copenhagen era a dona Copenhagen, era a senhora Copenhagen. Então, tinha aquele estereótipo, né? Da senhorinha Copenhagen. E aí chega, né? Uma mulher jovem, toda ativa e tal. E foi divertidíssimo. Porque eu falei, não, mas eu já cheguei, né? E sou eu mesma que vim para a reunião. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação pode jogar que você brilha? Eu gosto de coisas complexas. Eu gosto. Eu acho que as coisas mais óbvias, elas reservam menos oportunidades. Mas o meu lugar de potência, aquele que realmente a gasolina vai mais forte no motor direto, me dar a pista. Precisa me dar a pista. Se eu não tiver pista para poder realizar, poder fazer... aí é contraditório a ousadia, né? Porque se é complexo, você precisa ter mais tomada de decisão, né? No momento complexo, você não pode ficar ali o tempo todo, testa 1, testa 2, testa 3, não vai por aqui, vai por ali. Cara, é ali, você fez a leitura de cenário rápido, você tem prontidão. Eu acho que a Renata é uma executiva de prontidão. E é claro que a experiência vai te dando cada vez mais segurança para você tomar a decisão, e tomar a decisão assertiva. E se não for assertiva, com riscos calculados, né? Como eu disse, eu acho que mais acertei do que errei. E quando errei, soube também rapidamente, porque a prontidão, ela te dá, né, também essa tração, esse torque no motor, né, para você recorrigir a rota. Então, isso também te dá mais segurança em agir. Né? Você fala, puxa, peraí, mas se eu tenho pista, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento para tomar essa decisão, me dá o direcionamento, gostei da tua reflexão, me dá o direcionamento, então dentro daquele direcionamento do que queremos juntos, e aí, de novo, isso foi consensuado, foi discutido, há um entendimento do nosso conselho de administração, que é por aqui que a gente tem que seguir, uma vez definido, dá pista, me deixa, né, evoluir nas iniciativas, porque é aí que está a minha paixão, é aí que está o meu desejo de realizar. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que as pessoas hoje, e até uma curiosidade que eu tenho, se eu puder te fazer mais uma pergunta, você que, enfim, tem contato com tantos executivos brilhantes, eu acho que hoje as pessoas estão tão fragilizadas emocionalmente por tudo que a gente tem visto,
que cada vez mais as pessoas fogem das boas conversas e das conversas mais difíceis. Então, eu até brinquei quando eu cheguei aqui, né? Quando você falou, a gente vai falar um pouquinho do seu modelo de liderança, tal. E eu falei, nossa, eu tenho feito um pouco dessa reflexão. Porque para mim é tão comum, né? E eu não consigo acessar hoje, com quase 30 anos de experiência e cadeiras de liderança difíceis, diferentes, pesadas. Esse lado, né, que você até contextualizou um pouco, como é que eu olho o negócio, como é que eu olho a carreira, como é que eu tento facilitar a vida do meu gestor. Em algum momento eu tenho que jogar um pouco também para as relações institucionais, né, dentro do business e tal. E aí eu falo menos, né? Então eu entro menos na zona cinzenta de conflito. E de novo, aqui não é uma atitude para que você fique nessa zona, porque ela não é produtiva. Mas você entrar de vez em quando nela para limpar a chaminé, eu brinco que tem um momento da limpeza de chaminé, e saber, né, que você tem desse lado aqui alguém que vai jogar aberto com você, porque o objetivo é o seu desenvolvimento e não tem como desenvolver, que nem o filho da gente. Pensa no nosso filho, como é que a gente vai chegar, né, pelas beiradas e falar para o nosso filho, olha, não tá legal isso. Você tem que às vezes sentar e dizer assim, não tá funcionando dessa forma. Não é assim que a gente está jogando. Eu não entendi a tua leitura sobre essa situação. Você pode me dizer como é que você... por que você agiu dessa forma? Não o que você fez. O que você fez eu já sei. Mas o que te levou a fazer isso? Como você priorizou? O que você pensou? Então, eu acho que hoje os líderes estão menos dispostos, sendo bastante honesta, estão mais cansados, estão mais institucionalizados para fazer o papel que todo líder deveria ter, que é conversar de forma transparente, clara, objetiva e com único foco pró-business. Todo mundo aqui está jogando para o negócio, não tem nada de errado nisso, mas se a gente quer atingir resultados extraordinários, a gente precisa que as pessoas se sintam desenvolvidas. E isso é papel, o líder é farol da transformação. Não dá para terceirizar, deixa de fazer outras coisas, mas desenvolver o seu time só você pode fazer. Puxa, tem tanta coisa que me vem à cabeça e eu acho fundamental o que você trouxe aqui. Acho que o primeiro deles... Tem um elemento que eu acredito muito e que vem sendo pouco discutido no mercado, inclusive é um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, que é falar sobre identidade. Eu acho que por muito tempo a identidade profissional ficou desconectada da identidade pessoal e as pessoas tinham um eu no trabalho, um eu depois na vida pessoal ou em outros lugares. E isso ao longo do tempo foi evoluindo, a gente viu grandes CEOs trazendo isso, então o Satya da Microsoft trazendo a relação dele com o filho, você pegar o Tim da Apple trazendo a orientação sexual dele, puxa, a Renata que acorda às 4h40 da manhã e o esporte é importante, então eu acredito que por muito tempo a gente investiu tempo demais gerenciando múltiplos perfis e eu acredito que a gente tem uma banda mental, da mesma forma como a gente tem a banda de internet em casa, que tem 200 megas, 300 megas, 100 megas, você tem ali a tua banda mental que se você usar ela para consumir uma gestão de múltiplas identidades, isso faz com que você fique mais esgotado, não só para soluções de business, mas também de ter o relacionamento com as pessoas. Esse é o primeiro elemento. O segundo... Tem uma teoria que eu gosto muito do professor Robert Keegan de Harvard, que ele diz que toda pessoa tem duas funções no trabalho, não importa qual é o cargo ou a senioridade, você tem sempre duas funções. A primeira função no trabalho é desempenhar o papel ao qual você foi contratado, não tem nenhuma novidade. E a segunda função que todo mundo tem no trabalho é administrar as percepções que as outras pessoas têm sobre o meu trabalho. Então, se você não cria um relacionamento aqui entre as pessoas, o que acontece? Está todo mundo consumindo energia na segunda função. Puxa, eu não tenho que deveria ficar investindo tempo no que as pessoas estão pensando. Não, investir tempo para produzir e me desenvolver. Porque senão você cai numa armadilha que eu falo muito nas minhas palestras, que acontece nas empresas, que é o pacto de mediocridade. O que é pacto de mediocridade? Eu não vou incomodar outra área, para outra área também não me incomodar e fica todo mundo bem. Artificial. Fica todo mundo bem, menos a empresa que fica medíocre. Então, como que a gente pode quebrar esse protocolo dentro dessa dinâmica para que você construa, obviamente, um ambiente que vá na bola e não na canela, mas a evolução é constante, porque isso vai desafiar as pessoas e querer com que elas fiquem lá. Porque eu vejo que muitas vezes os líderes caem numa armadilha que é comum, de falar assim, não, eu vou ser o líder que eu gostaria de ter tido.
Puxa, isso só vai funcionar se você contratar alguém 100% igual a você. Você precisa ser um Leitura líder que de- cada pessoa precisa, porque cada pessoa é diferente nas suas ambições, nas suas necessidades. Então, acho que esse é um papo que eu adoro aí demais. Bom. E me indica algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Como eu disse para você, eu gosto muito de... A minha maior fonte hoje de conhecimento, de novo, que é o que me nutre, é estudar o comportamento do consumidor. E aí tem várias maneiras de estudar o comportamento do consumidor. Então, estando em campo, fazendo viagens internacionais, lendo muito, conversando. Por exemplo, as pessoas me perguntam, essa é uma curiosidade, né? Puxa, mas você participa de podcasts, você participa de entrevistas, você tem uma agenda de palestras, você viaja o Brasil em cima disso. Por que você faz isso? A mesma pergunta, né, que você me fez, mas puxa, com tantas realizações que você já fez, né, momento da sua carreira, tantas realizações, por que você ainda está com esse brilho no olhar para seguir um novo capítulo, né, que começa agora? Assim, isso para mim que eu estou tendo aqui é fonte de conhecimento, né? Quando que eu ia parar, né, 2 horas do meu dia para estar aqui nessa conversa com você? Eu sei que quem está nos assistindo e saber do impacto que isso gera para outras pessoas também me deixa muito feliz, né? Que é uma fonte, quando você me pergunta qual é a sua fonte hoje de adquirir novos conhecimentos, eu também sou audiência de muitos podcasts, de muitas entrevistas que me dão muitos insights e que me trazem conhecimento. Então, eu tento trazer aqui, como você disse, sem harmonia artificial, o que realmente acontece, né, nos bastidores, porque antes a gente não tinha, na nossa geração, a gente não tinha acesso a isso, né? Realmente, pensa que hoje esse podcast vai estar aqui disponível e é um conteúdo que eu poderia levar numa palestra, né? Que as pessoas hoje me contratam para estar lá e falar para uma audiência de 300, 400 pessoas aqui, quantos mil visualizações a gente vai ter. Então, que bom, né, que o meu conhecimento, o seu, de todos os convidados que aqui estiveram e de outros podcasts que a gente, de colegas nossos, tem esse alcance. Eu fico feliz quando eu vejo esse é o lado positivo de tudo que mudou, né? O quanto a gente consegue fazer com que casos de sucesso, para mim, são mais poderosos porque é o prático, né? Não é a teoria, você lê lá, tá bom, mas eu quero entender como a Renata fez, como o Baza fez, como, né, outros empreendedores, executivos brilhantes fizeram. Então, ouvir podcasts, fazer leituras, abrir a minha agenda para ter conversas com outros empreendedores, participar do IPO, né? O meu fórum é uma fonte incrível de troca, de conhecimento, de frescor também para mim, e me manter ativa, né? Então, eu acho que eu me vejo nos próximos anos, independente dos meus próximos capítulos aqui, na minha jornada, empreendedor, executivo, quer que seja, mas quando eu falo que eu ainda tenho muito combustível, né, para gastar, eu não me vejo numa agenda mais passiva, eu ainda me vejo numa agenda muito provocativa e muito ativa. E quanto mais ativa a gente está, mais conhecimento a gente consegue adquirir. Como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te acalma, te acelera? Ela judia, viu? Minha voz interna judia de mim. Ela me põe mais no campo da ação do que no campo do sossego. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Que legal. Olha, com base no que a gente conversou aqui, porque eu tenho pessoas incríveis para te indicar, mas eu vou te dar alguns nomes aqui de pessoas que têm muito do que a gente trouxe aqui como contexto de pano de fundo. Uma é a Luciana Wodzik, que é a CEO da Arezzo. A única mulher, né, a ter assumido fora da família essa cadeira num momento super desafiador, né, do Grupo Asas 2154. Eu fui conselheira dela por quase 4 anos. Luciana é uma potência. Ela brinca, eu sou chocolate nas veias, ela é potência na execução e ela é uma mulher realmente muito incrível. Acho que a sua audiência vai gostar muito de tê-la aqui. Já tivemos amigos nossos que passaram por aqui, então não vale figurinha carimbada aqui, né, que já passou. Não sei se você consegue trazer ela do IPO também, ela mais low profile, mas a CEO da Baruel, Carolina Moraes, acho que é uma pessoa que fala pouco hoje, e posso, enfim, é minha prima, posso tentar intermediar aqui, mas acho que é uma mulher que também conseguiu fazer uma transformação muito, muito legal. A Cris, não sei se já esteve aqui. Ainda não. Não? Preciso trazer a Cris. Vamos trazer a Cris, então. Eu acho que agora, né, e como ela fala, a gente falou pouco isso, mas como ela fala da maternidade, né, do momento super empreendedor, a história dela, enfim, inegavelmente uma história de muito sucesso, mas eu acho ela super, super inspiradora
E eu adoraria ouvir um podcast com a sua condução, tendo Cris aqui como sua convidada. Demais, demais, demais. Só indiquei mulher, né? 3 mulheres. Não, mas pô, olha só cada indicação aqui, sem dúvida. E pra gente fechar aqui, uma última pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Eu não vou deixar você embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Família. Tão simples quanto. Cara, até me arrepiei aqui. Eu tô num momento, assim, né? Meu filho com 18 anos, né? Cursando engenharia, pensando em morar fora, enfim, construindo a vidinha dele. E eu tenho uma sensação... Eu converso com outras pessoas, eu fui mãe muito jovem, né? Eu casei com 22 anos e fui mãe com 24. Então, puxa, ter um filho de 18, tendo 43, é uma delícia, porque a gente é amigo, parceiro, né? E ele brinca comigo, fala, minha velhinha. Eu falo, velhinha? Eu quero saber aqui, né, entre o hall das mães, porque as minhas amigas todas têm filho de 6, 7 anos, né? Tiveram com 30, 34, faz parte aqui também da vida da mulher moderna, né, hoje. E eu fui mãe muito jovem, num momento super promissor da minha carreira, e conciliei, consegui, tive uma gestação super difícil e tal. E eu falo, Bruno, assim, eu teria feito tudo de novo. Porque para mim, realmente, a definição de sucesso, de alegria, de realização, a gasolina que você tanto me perguntou, a voz interna que me coloca mais no campo de ação, menos no campo do sossego, é a minha família, né? Eu tenho um casamento muito bem sucedido, são 24 anos juntos, 20 anos casado, um super parceiro, né? Eu acho que é uma relação muito baseada em admiração, em complementariedade. Nada acontece, né, quando você não tem os 2 pilares bem estruturados. A gente começou o podcast falando do quanto foi importante a base familiar pai e mãe e estamos terminando falando o quanto é importante a base familiar do que eu vejo hoje, eu replicando para minha família, né? A família que eu construí com meu marido, com meu filho. Então, sucesso para mim são os meus meninos. Que demais, que demais, que demais, que baita história. E pra gente fechar, Rê, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Bom, vou deixar aqui meu Instagram e meu LinkedIn, então Renata_Vicky. Eu produzo bastante conteúdo, então me acompanhem lá nas redes sociais, porque a gente está sempre trabalhando para trazer conteúdos super relevantes. Eu tenho muitos projetos pela frente, né? Principalmente esse de dar continuidade a esse capítulo novo, né? Dessa história de uma marca centenária, da qual eu tive o grande prazer. E eu digo que privilégio vem com muita responsabilidade, então é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade liderar uma marca centenária no Brasil. E espero poder continuar construindo e deixando a minha digital nesse projeto tão incrível que eu tenho a honra de poder estar à frente há mais de 30 anos. Então, no LinkedIn ou no Instagram, vocês encontram um pouco mais aí de conteúdo para continuar acompanhando. Puxa, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas, anotações, muitos insights, muitas lições. E me mandem, viu? É muito legal. Porque, mandem assim, o feedback. Mandem o feedback. Lembrem, conversas, né, corajosas. Eu acho que é muito legal receber. Eu, pelo menos, evoluo muito quando eu recebo feedbacks positivos, aqueles de oportunidade. A gente está aqui para endereçar todos eles e é muito legal. Eu até vejo você também muito ativo nas redes sociais. A gente conversou muito sobre isso, né? A importância, isso mudou também, né? A importância da marca pessoal, do empreendedor, do executivo, né? À frente da sua organização. As marcas têm alma, né? E cada vez mais a gente se doar, porque é uma doação, né? A gente sabe que é uma doação. E tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. As pessoas me perguntam, por exemplo, quando você para gravar conteúdo? Eu falei, eu não paro para gravar conteúdo. As meninas, elas ficam junto comigo aqui e conforme a gente vai, né, vai tocando o nosso dia a dia, isso é geração de conteúdo. Sim. De novo, uma palestra que eu faço, um podcast que eu vou, né, uma dinâmica do meu dia a dia, vira um pop, isso tudo é interessante para a audiência. E é interessante para o meu consumidor final, né? Lembra que a gente começou dizendo aqui, ele quer cada vez mais comprar o quê? A verdade das marcas. A verdade das marcas também passa pela verdade de quem faz a gestão das marcas, né? Então, eu me empenho, mas, de novo, de uma forma muito orgânica sobre tudo que acontece. Queria te parabenizar, porque acho que você também é um grande exemplo disso.
Poxa, muito obrigado mesmo. E, de novo, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui, páginas e páginas de anotações. Aliás, quem nos escutou já aproveita para compartilhar esse episódio aqui, que é o MBA em formato de podcast. Uma coisa você pediu para deixar meus contatos, queria falar um pouquinho do meu livro. Por favor. Muito legal. Então, eu tive a oportunidade de escrever um livro, Chocolate nas Veias, no momento da pandemia. Então, foi um momento onde, se a gente passasse ali, né, um raio-x, né, do quanto a Renata estava aberta a compartilhar as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, os meus anseios normais de todo empreendedor, enfim, de como a gente ia lidar com aquele grande pivô rígido. Este podcast então tem todo um retrospecto até 2020, confesso que de 2020 a 2025 já tem outro livro aí pela frente. Exemplar aqui, porque o que aconteceu em 5 anos valeram por 5 décadas aqui. Então, também, enfim, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais da minha história, em todas as livrarias do Brasil e na Amazon, vocês encontram o livro Chocolate nas Veias. A gente está finalizando o nosso papo, foi delicioso. Mas delicioso mesmo é a surpresa que eu reservei para você aqui para o final. Olha o que eu trouxe para você. Olha isso! E para o seu time. Agora me conta, quando chega essa sacolinha vermelha na sua casa, qual é a emoção de ver uma sacolinha vermelha icônica da Copenhague? Qual lembrança que você tem com a marca Copenhague? Puxa, mas tem um lance muito interessante que é do cheiro. Da lembrança. Então, a memória olfativa. Memória olfativa da Inhabenta, de você lembrar realmente de uma infância, uma dinâmica. Que será Vamos ver o que o time preparou aqui. Se eu vou criar novas memórias ou se eu vou para um momento de nostalgia. Colocaram o meu preferido. Nossa, gente, eu adoro esse. Eu amo cookies da Copenhague, hein? Já tem Páscoa! Aqui, olha, já tem Páscoa aqui. Pessoal, olha só. Tarararã. Essa aqui é pra família toda, hein? Olha lá, da dinâmica. E olha só, não podia ele não deixou faltar. Tinha que ser a última pra vir aquele suspense. Inhabenta Frutas Vermelhas. Demais, obrigado, Rê. Aquele tipo de presente que você aquece o coração aqui. Vamos lembrar do dia de hoje com muito, muito gostinho de coisas gostosas. Rê, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda. Adorei esse papo aqui, muito aprendizado. Muito obrigado. Obrigada, Baza. Valeu. Sucesso.